Bom, nós estamos, senhoras e senhores, a alguns instantes antes da inauguração oficial do Parque Dr. Petrônio Rodrigues Chaves, o conhecido Parque do Goiabal, no alto da cidade. Autoridades, familiares do saudoso Dr. Petrônio já se fazem presentes e a banda de música alegra esta solenidade antes da sua inauguração oficial dentro de instantes. É mais um marco, é mais uma obra da administração Romeu Anísio Jorge. Olá, eu sou o Gustavo, integrante do coletivo Goiabal ao Vivo, e as cenas que vocês acabaram de ver correspondem ao momento exato em que houve a inauguração do Parque Dr. Petrônio Rodrigues Chaves, conhecidos como o Parque do Goiabal. Esse remanescente de cerrado, super valioso e precioso aqui para a comunidade de Tuiutaba, também foi uma das inspirações para o nome do nosso coletivo. Então nós convidamos vocês a conhecer um pouco mais sobre esse maravilhoso patrimônio. Criado pela Lei nº 1826, em 24 de agosto de 1977 e tombado como patrimônio cultural em 10 de abril de 2006 pelo Decreto nº 5.781 e localizado na porção sul do perímetro urbano do município de Tuiutaba, o Parque do Goiabal foi inaugurado com o intuito de trazer lazer e bem-estar à população do município de Tuiutaba. Este fragmento florestal de cerrado possui particularidades que o tornam a única área verde da cidade. O Triângulo Mineiro, onde se localizam cidades como Uberlândia, Uberaba, Monte Alegre e Tuiutaba, apresenta uma forte atividade agropecuária e possui poucas áreas protegidas, evidenciando a importância da proteção do Parque do Goiabal. Vale lembrar que a região do Triângulo Mineiro é uma região prioritária para a conservação do bioma cerrado. Diante desse contexto, surgiu o coletivo Goiabal ao Vivo. O coletivo Goiabal ao Vivo surgiu em 2018. A gente tinha aulas práticas, né? A gente teve o primeiro contato com o parque por meio de aulas práticas que os professores faziam aqui dentro do parque, né? Então, todo mundo assim logo já se apaixonou pelo parque, pelas belezas, né, que tem aqui dentro. E a gente começou a ficar incomodado, né, como o parque estava abandonado e toda essa beleza não estava sendo utilizada, né. E a gente começou a sonhar, né, com o parque cumprindo com seus objetivos, né. E aí a gente começou a sonhar com isso acontecendo, né? E aí a gente começou a se organizar dentro da universidade, nós alunos, né? A gente começou a pensar, né, qual que seriam nossas ações para tentar auxiliar, né, nessa reabertura. Então o coletivo ele começou com 3 frentes de ação, né? Com o poder público, dentro da universidade, por meio da divulgação do parque, né? E fora, por meio da educação ambiental, principalmente nas escolas, né? Então a gente já está indo para o 3º ano de atividades, buscando realmente divulgar, né, o patrimônio que Tuiutaba tem, né, e todo o potencial que essa área possui. O Parque do Goiabal é uma área incrível e privilegiada na cidade de Tuiutaba. Ele é o único remanescente natural dentro do perímetro urbano e traz uma contribuição enorme do ponto de vista da conservação da biodiversidade e também de promover ações de educação ambiental e pesquisas para incrementar o conhecimento de biodiversidade que nós temos na nossa região. O curso de Ciências Biológicas do Campus Pontal realiza diversas pesquisas desde sua fundação na cidade de Tuiutaba, utilizando o Parque do Goiabal como fonte de dados com relação à biodiversidade da nossa região. Diversos estudos já foram realizados nesses últimos 10 anos
e diferentes resultados têm comprovado a vocação do Parque do Goiabal como uma importante área na conservação da biodiversidade. Um desses estudos que eu vou destacar aqui foi um estudo realizado por 2 egressos do curso de Ciências Biológicas que trabalharam com as briófitas do Parque do Goiabal. Briófitas é um grupo de plantas avasculares muito simples, plantas pequenas, e que são bastante importantes do ponto de vista da conservação do carbono no ambiente e umidade. Essas plantas, elas foram levantadas por 2 alunos e os resultados foram bastante interessantes, sendo que 2 espécies importantes foram encontradas aqui como novas ocorrências para o estado de Minas Gerais. Uma delas é uma hepática muito pequena, chamada Legionella tevirens, que ocorre numa área bem peculiar do Parque do Goiabal, um ambiente muito interessante formado por uma depressão onde a umidade é bastante presente. Essas espécies são encontradas em cima da folha de outras espécies, né? São plantas epífilas. Outra espécie muito interessante de briófita encontrada no Parque do Goiabal é Macromitrium carionis, que também é uma nova ocorrência para o estado de Minas Gerais, que foi encontrada em outros substratos na região do parque. Essas 2 novas ocorrências associadas a outras espécies demonstram a importância do Parque do Goiabal, pelo menos dentro do grupo das briófitas. Outro grupo muito interessante que foi trabalhado no parque durante um trabalho de conclusão de curso de uma outra egressa foram os macrofungos. Então, pelo menos uma nova espécie está sendo descrita para a região do Parque do Goiabal. Há uma possibilidade de ter uma outra nova espécie a ser publicada para essa região, e várias novas ocorrências para o estado de Minas Gerais foram descritas, incluindo Geastrum pectinatum, dentre outras diversas espécies de macrofungos aqui no Parque do Goiabal. Ou seja, o Parque do Goiabal é uma área que vem demonstrando a cada dia uma importância fundamental do ponto de vista da biodiversidade, uma área importante para a conservação de fauna, flora e funga, e uma área que também, né, traz conforto, traz uma sensação de bem-estar e é uma ferramenta importante para a conscientização do público sobre as áreas naturais e a conservação do cerrado. E é por isso que o Goiabal Vivo se preocupa com o nosso Parque do Goiabal. Meu nome é Kátia e eu sou professora de Ecologia do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Uberlândia, no campus de Ituiutaba, que fica próximo ao Parque do Goiabal. Desde que eu ingressei na UFO, em 2009, eu tenho realizado visitas e aulas de campo no Parque do Goiabal e aproveitado para registrar as espécies de mamíferos silvestres que ocorrem na área. Eu e meus alunos já registramos 17 espécies de mamíferos silvestres de médio e grande porte, como o tamanduá-bandeira, o tamanduá-mirim, o cachorro do mato, o lobo-guará, a paca, a cutia, a capivara, além dos primatas, que são mais frequentemente vistos na área, como o macaco-prego e o sagui. Em relação à importância do parque para a fauna, a área representa um refúgio onde os animais podem encontrar abrigo e alimento enquanto eles dispersam para novas áreas ou quando eles fogem de situações de estresse, como por exemplo de queimadas, tão frequentes agora nessa estação seca. É importante para manter a diversidade da fauna no Parque do Goiabal que a gente cuide não só do parque, mas também do seu entorno e promova a conectividade da área com outros remanescentes de cerrado. Como foi citado pela professora Kátia Facuri, o Parque do Goiabal abriga em seu território uma população de sapágios libidinosos, os famosos macacos-prego. Sendo considerados endêmicos do Cerrado e da Caatinga, ou seja, encontrados apenas nos estados brasileiros que possuem esses tipos de vegetações, esses primatas demonstram comportamentos interessantes, principalmente relacionados à sua alimentação. Por apresentarem uma dieta onívora e generalista, ou seja, se alimentam de diversos tipos de petiscos, como pequenos roedores, sapos, ovos de aves, uma variedade de invertebrados, além de diversos frutos, flores e até mesmo as folhas das árvores. Para isso, desenvolveram algumas estratégias para obter esses alimentos, como por exemplo a utilização de ferramentas para cutucar os buracos das árvores à procura de insetos, ou até mesmo
quebrar algum fruto bem duro com rochas para comer sua polpa bem suculenta. Ainda assim, são popularmente conhecidos como ladrões de lavouras, pelo fato de, ao saírem de seus habitats naturais, procuram alimentos em grandes ou pequenas plantações, e até mesmo dentro das casas próximas a essas áreas, pegando, por exemplo, arroz, biscoitos, pipoca, macarrão e até mesmo abrir uma panela cheia de carne e com molho bem temperado. O que, óbvio, não fazem bem e não são componentes da dieta dos macacos, levando a um fator importante a ser abordado em todo esse contexto. Considerando o constante crescimento urbano que ocorre ao redor do Parque do Goiabal, o contato entre a população humana e os macacos pode ficar mais próximo, fazendo com que sejam realizadas algumas estratégias de coexistência entre as espécies de primatas para que convivam harmoniosamente. Mas você deve estar se perguntando: por que os macacos saem de dentro do parque para procurar comida? Um dos motivos para isso acontecer pode estar relacionado com a sazonalidade do clima na região e a disponibilidade de recursos para os organismos dentro do parque. Ou seja, isso é baseado na suposição de que na estação chuvosa a quantidade de folhas, frutos, invertebrados e vertebrados é mais representativa do que na estação seca, onde a diminuição dos recursos em algumas partes da área é facilmente percebida. E assim como a maioria dos fragmentos florestais de Cerrado, o Parque do Goiabal e suas árvores marcam muito bem essas duas estações, ao exibir suas belas adaptações morfológicas e fisiológicas diante a essas recorrentes mudanças no clima. Nas imagens feitas de drone, captadas em 2 momentos diferentes do ano, mostram exatamente como que as árvores se apresentam diferentes perante as 2 temporadas, exibindo suas magníficas transformações. Uma dessas adaptações está relacionada com a queda das folhas das árvores durante o período seco, para evitar a perda de água causada pela constante luz solar que penetra na floresta. E ainda mais, em longos regimes de seca, o fogo é um agente natural do cerrado, onde as plantas conseguem sobreviver em condições controladas desse fogo, exibindo suas cascas grossas e suas raízes profundas que buscam nutrientes para recuperar o que foi perdido. Entretanto, podemos observar e sentir o cheiro que o fogo que nos rodeia hoje em dia não é provocado apenas naturalmente. E a gente nota que é um local bem agradável para se visitar, apesar de no momento ele estar fechado a utilização do público, né? Mas a gente sabe que lá é uma área bastante agradável em termos assim, da conservação ambiental e da questão do clima agradável que tem dentro do parque. Nós, como bombeiros, né, a gente tem aquela área como uma área de substancial, né, de substancial importância em relação à preservação ambiental. Já atendemos várias ocorrências de incêndio em outras épocas, né? Mas nos últimos anos a gente tem observado que diminuiu essa incidência de incêndios na área do parque. Talvez por uma ação de conscientização ambiental aí, dos vários órgãos que tem na cidade, né? Os órgãos ambientais, as faculdades, né? Com seus cursos aí de capacitação que desenvolvem trabalhos, né? Dentro da área do parque, a gente sabe que isso ocorre. E também um trabalho também do bombeiro no sentido também de orientar, né? de conscientizar a população também nas campanhas que a gente faz em relação à conservação ambiental. A gente sabe que dentro do parque, né, tem várias espécies, né, de animais, né, a fauna e a flora lá, digamos assim, que é bem preservada. O Corpo de Bombeiros, em outras épocas também, ele já fez a soltura de animais silvestres que comumente são capturados dentro do perímetro urbano da cidade. E a gente já fez várias solturas desses animais dentro da área do parque. Hoje em dia não é tão comum a gente fazer essa soltura, até porque, para não concentrar somente essas espécies dentro do Parque Goiabal. A gente sabe que tem uma área mais fechada, de 37 hectares, né? Então, assim, a soltura desses animais dentro do parque, hoje em dia, a gente avalia bem, até porque também a gente tem uma parceria também com o curso de Biologia da UF, no sentido de estar destinando a soltura de animais de acordo com a sua peculiaridade de habitat.
A gente sabe que dentro do Parque do Goiabal tem tamanduá-bandeira, a gente já fez solturas em outra época de bicho preguiça, né? Ouriço cacheiro, o próprio tamanduá-mirim também. Tivemos a soltura também de jabuti, também nessa área também. Então... Isso aqui, rapaz, significa, é uma prova viva do que o que era isso aqui no passado, né? E infelizmente o que a gente sente, o que percebe, é uma falta de consciência, né? A gente vê assim, de uma conscientização da sociedade, cara, em preservar. Hoje eu fico triste de chegar aqui e a gente vê a situação que está, um abandono, né, de certa forma, e até um interesse público que a gente nota assim, pouco, né, eu não sei o porquê, era uma área que deveria ser preservada. Porque a gente sente aqui, no início, assim que eu vim, eu mesmo não acreditava no potencial do que tinha Calebre. Igual chegava aqui, eu não imaginei o que eu ia encontrar. Mas aqui tem muita coisa ainda da nossa fauna que ainda resiste aqui, apesar, né? E por quê? Hoje, no grosso assim, do meio rural, o meio de vida, de sobrevivência, acabou, né? Então você vê hoje grandes lavouras aí com cana ou leite, né? Veio as usinas e dominou. Então é o seguinte, o habitat natural deles reduziu, praticamente acabou, né? Então um local igual esse aqui é o ideal, que ele sobrevive. Aqui você ainda encontra muita tatu. Eu admirei, rapaz, aqui não sei se ainda tá, mas o viadinho aqui quantas vezes, mas eu fico triste que você vê o descaso, o abandono, está degradando, né? A natureza em si já está judiando, porque a chuva diminuiu, né? Nessas coisas natural, por exemplo, da fruta natural, depende do clima, e o clima está judiando. Você vê a seca que está prolongada, né? Atrapalha. O Parque do Goiabal e a minha história de vida meio que estão juntas há muito tempo, né? Desde a década de 90, quando eu era garoto, e junto com os meus amigos vínhamos muito aqui de bicicleta para passear, para andar pelas trilhas aqui da mata, para ver o mini zoológico que tinha aqui. E naquela época aqui era um ponto de encontro para nós, né, os jovens aqui da cidade. E basicamente todo final de semana nós estávamos aqui, né, para poder curtir esse local, para poder viver nesse ambiente. Por volta dos anos 2000, quando foi desativado, né, a gente ficou um bom tempo sem ter contato com o parque, e esse contato só foi retomado posteriormente quando eu entrei para o grupo de escoteiros da cidade. E no grupo de escoteiros a gente começou a fazer atividades aqui ao ar livre com os jovens escoteiros que a gente cuidava. Então a gente podia vir aqui, acampava aqui, fazia atividades noturnas aqui, e isso fazendo uma integração desses jovens com esse ambiente maravilhoso e meio que me reconectando com esse local também que sempre gostei. Em 2008, quando eu entro para o curso de Ciências Biológicas da UFO aqui em Tuiutaba, eu tenho uma nova conexão com o parque, só que de uma forma diferente, de uma forma mais técnica, mais profissional, porque aqui a gente vinha para fazer estudos, para fazer pesquisa, e aí eu comecei a compreender melhor todo esse ecossistema existente aqui, comecei a entender melhor a dinâmica entre os seres vivos que aqui existia, e o meu respeito e a minha paixão pelo parque aumentou ainda mais, a ponto de que hoje, como professor, eu sempre procuro trazer, quando posso, os meus alunos aqui para o parque para a gente poder fazer atividades, para eles entenderem um pouco do que é esse ambiente, para eu tentar passar um pouco para eles dessa paixão que eu tenho por esse local
e para a gente poder ocupar de forma positiva o parque. Hoje em dia é triste observar e ver o abandono e o descaso que esse parque está tendo há tanto tempo, devido ao poder público não se importar com ele, e ele cair no abandono e começar a acabar da forma como está. Mas eu tenho convicção de que quando a comunidade tijucana começar a ocupar o parque de forma positiva, compreendendo a importância que esse parque tem, não só para o clima da cidade, mas também pela questão ecológica que ele sustenta, o poder público ele vai começar a entender que ele precisa investir aqui e que ele precisa tornar esse local um local importante para a vida de todo ituiutabano, de todo tijucano aqui. Então houve um crescimento ali, né, no grupo, sobre o conhecimento vários, né, que envolve a educação ambiental e também com relação ao Parque do Goiabal. Como nós não podíamos ir, né, mas, digamos assim, o ensino ficou remoto, houve também a possibilidade de fazermos a divulgação, que foi um trabalho feito durante o estágio supervisionado com o pessoal do Gustavo. Eu não sei mais quem é que estava junto fazendo o estágio no Israel Pinheiro, onde, por intermédio da professora Elier, pôde ser divulgado vários assuntos também do Goiabal, e que foi uma surpresa para os alunos, porque não conheciam, né? E quando eu acredito, né, que há assim digamos assim, hoje em dia, né, no Tuiutaba, uma cultura de que o Goiabal é mato, é perigoso, não se deve ir, etc. Então, o trabalho que é feito pelo coletivo de ir às escolas e divulgar o que é, né, mostrando a importância, né, de que ele seja conservado, preservado, para que não seja destruído, né? Então, há uma luta também junto à prefeitura para que isso ocorra, e também, e talvez a parte mais importante, seja a conscientização da população. E uma conscientização que está sendo feita é justamente essa dos alunos das escolas da educação básica. Então, chamar a atenção de um aluno, principalmente das séries iniciais, né, do ensino fundamental 1 e mesmo do fundamental 2, é algo que marca, né? Nessa idade, digamos assim, esses acontecimentos inéditos, né, mostrando através de vídeos, gravuras, fotos, um local que tem tanta coisa bonita, né? Tanta coisa que eles desconhecem, que está tão pertinho. Então, é algo que vai motivá-los, né, a longo prazo ou a médio prazo, a se preocupar com essas questões. E quem sabe lá na frente serão eles, né, esses militantes, esses lutadores e defensores dessa área. Então, é como se vocês estivessem plantando, né, uma sementinha, né, para esses alunos, para que isso possa ter consequências futuras positivas. Então é legal a gente pensar que quando a gente separa, né, o ser humano do ambiente, né, que são seres pertencentes ao mesmo ambiente natural, a gente, como aspirantes a educadoras e educadores ambiental, a gente tem essa possibilidade de fornecer, de possibilitar essa reconexão com o ambiente, né, igual aqui no Parque do Goiabal. E uma das estratégias que a educação ambiental ela permite, né, é exatamente o contato com o ar mais puro, observar a natureza mais perto, né, os organismos que estão aqui, tentar entender toda essa relação entre os organismos através da ecologia e através do tato, né, às vezes só com o odor de alguma planta a gente já fica sensibilizado, né? Então, através dessa educação mais sensitiva, a gente consegue, pelo menos a gente espera, né, alcançar uma conscientização melhor em relação à população que a gente traz aqui, as pessoas, as crianças, os jovens, os adolescentes, qualquer grupo de pessoas que a gente estiver aqui acompanhando, fazendo alguma trilha, fazendo alguma visita aqui dentro do parque, a gente vai tentar trazer essa sensibilização através dessa visita, né, ao parque. Então o coletivo ele também traz essas pessoas aqui para ter esse contato mais próximo, né, que é
super válido, né, principalmente para a questão da educação ambiental e através da conscientização, né, de como a gente pode ter um ambiente mais equilibrado, né, e conviver harmoniosamente com esse ambiente, né, entre seres humanos e a natureza. O coletivo acredita que para uma interação mais agradável com a população, uma interação que traga mais informações ricas, materiais didáticos são uma ótima alternativa. Sendo assim, os integrantes do coletivo, em diversos momentos, em diversas reuniões e encontros, sempre buscaram a produção de materiais didáticos e a discussão sobre os mesmos. Ou seja, lendo textos e debatendo quais materiais didáticos seriam mais úteis para cada situação. Sendo assim, eu, junto ao sargento da Polícia Militar Ambiental de Tuiutaba, produzimos materiais didáticos em forma de animais taxidermizados. Esses animais, que antes eram chamados de animais empalhados e agora essa terminologia mudou para taxidermia, foram utilizados pelo coletivo de diversas maneiras, sendo nas escolas, dentro da universidade ou fora da universidade em praças públicas de Tuiutaba. Sendo assim, nós acreditamos que esses animais trazem informações ricas para a população, trazem debate, trazem perguntas que de outras maneiras talvez o coletivo não conseguiria extrair da população. Por que esses animais taxidermizados trazem tanta informação, tantas perguntas e geram tanto debate? Porque além de as pessoas conseguirem interagir com o animal, sentirem seu pelo, sentirem seu dente, as pessoas têm um contato maior com o animal e junto a nós do coletivo que estamos ali auxiliando as pessoas junto aos animais taxidermizados, conseguimos levar as informações de uma maneira mais rica para a população. Sendo assim, o coletivo acredita muito nos materiais didáticos e acredita que esses animais são importantes para que a população de Tuiutaba conheça os verdadeiros animais do Cerrado. Quando nós estamos falando do Cerrado, nós estamos falando de uma biodiversidade muito grande. E dentro de toda essa diversidade, nós temos as espécies vegetais e seus frutos, que possuem uma importância cultural, econômica, social e ecológica e nutritiva muito grande, incluindo para as pessoas que compõem esse ambiente. Então, com o intuito de proporcionar um contato da população com esses frutos, o coletivo Goiabal ao Vivo desenvolveu uma atividade de cunho ambiental na Escola Estadual Álvaro Brandão de Andrade, onde nós levamos algumas cascas de frutos secos e pedimos para as crianças pintarem essas cascas. E conforme a atividade foi passando, nós fomos conversando com elas a respeito desses frutos, de sua importância, o que eram, e nós perguntávamos também se eles já tinham tido contato com esses elementos, se eles já conheciam, e foi algo muito enriquecedor, muito legal. É importante a gente fazer esse tipo de abordagem, porque esses frutos, como por exemplo o jatobá, é muito diferente do que nós estamos acostumados a ver nas prateleiras do supermercado, né? Como por exemplo, ele é bem diferente do mamão, da banana, porque o jatobá ele tem um formato bem diferente, ele tem um cheiro característico, o pessoal compara um chulé, ele é um fruto seco, mas que em receita ele é maravilhoso. Então assim, é muito legal e muito importante levar isso até a população, trabalhar isso com a população, para que eles tenham até mesmo reconhecimento do que compõe, do que é composto o ambiente onde eles estão inseridos. Em novembro de 2019, o coletivo realizou uma atividade com as crianças da Escola Estadual Álvaro Brandão de Andrade,
a gente queria trazer as crianças para dentro da universidade, para que elas pudessem conhecer um pouco do nosso espaço. E seguindo a ideia da temática que a gente tinha abordado na própria escola, sobre os frutos do cerrado, a gente trouxe a temática da polinização. Então o coletivo criou uma flor bem grande, bem colorida, bem chamativa, para estar fazendo uma dinâmica com elas. E a dinâmica consistiu em pegar essa flor, nós pegávamos essa flor e passava de uma criança para outra. Então as crianças seriam os polinizadores e elas pegavam o que a gente estava simbolizando de pólen e transportava, né, da mão dela, né, até dentro da flor, para simbolizar o fenômeno da polinização. E foi uma atividade muito bacana, muito divertida, que a gente pôde falar para as crianças que a polinização vai além das abelhas e contempla outros seres vivos também, como os próprios morcegos, as mariposas, os besouros, por exemplo. E as crianças se divertiram muito, foi muito divertido, foi uma espécie de brincadeiras para elas e foi muito legal. E esse tema é bastante importante de comentar e abordar, porque além desses serviços ambientais que esses seres, esses polinizadores prestam, o cerrado ele possui várias espécies de plantas que têm uma relação exclusiva com um certo tipo de polinizador. Então, se não tiver esse polinizador, essa planta provavelmente ela não consegue se perpetuar e sobreviver na natureza. Então a gente tentou abordar esse tema bem complexo, mas de uma forma mais contraída. E com a pandemia e a necessidade, né, do distanciamento social, nós tivemos que repensar nossas ações. Como trabalhar a educação ambiental de forma remota? Era tudo muito novo para a gente também, né? Foi aí que tivemos a oportunidade de trabalhar com jovens de uma escola pública de Ituiutaba. E no começo ficamos receosos, né? Será que vai dar certo, né? E deu muito certo. Nós conseguimos trabalhar com esses jovens, né, questões rotineiras, né, da temática socioambiental, conseguimos desenvolver o debate, estimulá-los a pensar em soluções, né, o pensamento crítico. E olha, depois dessas vivências, né, que a gente fazia com eles entrarem em contato com a gente, dizendo que foi muito esclarecedor em relação a questões rotineiras, em relação até mesmo ao futuro profissional deles, isso não tem preço. Além das nossas atividades remotas com as escolas, algo que ficou evidenciado nessa pandemia foi a nossa atuação nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós trabalhamos nessas redes com publicações voltadas para a educação ambiental, né? Que tem o objetivo de promover a conscientização e mostrar a importância não só do Parque do Goiabal, ali para a população de Ituiutaba, mas também do bioma cerrado para todas as pessoas que tiverem contato com esse conteúdo que é produzido. Dentro das nossas atividades, nós realizamos séries de publicações com os mais diversificados assuntos, tanto voltados mais para a pesquisa, né, onde nós decodificamos essa linguagem mais técnica para algo que a população de fora da academia consiga compreender e entender o que é pesquisado, o que é realizado para conservar esses ambientes, quanto às potencialidades do cerrado. Então, publicações sobre a flora, os frutos, por exemplo, publicação sobre a fauna, os animais que existem ali, a importância deles para o meio ambiente. É muito legal ver o resultado do nosso trabalho quando essas pessoas nos dão feedback, né? Quando eles interagem com as publicações, a gente vê o resultado de todo esse movimento de educação ambiental e divulgação científica através desse mundo complexo que é o mundo virtual. Recentemente, nós tivemos a grande alegria de proporcionar um evento, nosso primeiro evento virtual, chamado Cerrado Velho Sábio, onde nos 4 fins de semana, né, os 4 sábados de setembro, nós proporcionamos algumas palestras voltadas para
as potencialidades do cerrado, incentivando a conservação desse bioma que é tudo pra gente, né? O foco do nosso trabalho é onde o Parque do Goiabal está inserido e é onde nós estudamos. Então, todo esse movimento ele é muito especial, ele é muito mágico pra gente, e ver pequenos resultados em ações das pessoas, tanto da população local quanto do resto, né, do país, que temos visualizadores de outros estados, é gratificante demais. Como podemos observar, o coletivo e o parque, eles possuem uma história repleta de potências e resistências, assim como o bioma que os abriga. O parque ele não é importante apenas para a flora ou para a fauna do local, mas ela é importante também para nós, seres humanos, que estamos inseridos nesse sistema complexo conhecido como planeta Terra. É válido a gente lembrar também que o Cerrado ele não está sozinho dentro do Brasil. Ele tem junto 5 irmãos, como a Mata Atlântica, o Pantanal, os Pampas, a Floresta Amazônica e a Caatinga. São eles juntos responsáveis pelos diversos processos abióticos e bióticos que ocorrem no mundo inteiro. Eles vão dar ar, água, comida e saúde para os organismos. Então, a gente quer ver lobo-guará andando nos campos, a gente quer ver uma onça pintada subir nas árvores, assim como também os jatobás dando os frutos por aí. E assim, o coletivo quer ver o parque prosperando por mais e mais anos, assim como a educação ambiental também, como que ela possa estar mais presente nos nossos espaços. Assim como o patrono da educação, Paulo Freire, diria: hoje que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos mais fundamentais, como o do respeito à vida dos seres humanos, à vida dos outros animais, à vida dos pássaros, à vida dos rios e das florestas. Não creio na amorosidade entre mulheres e homens, entre os seres humanos, se não nos tornarmos capazes de amar o mundo. A ecologia ganha uma importância fundamental nesse fim de século. Ela tem que estar presente em qualquer prática educativa de caráter radical, crítico ou libertador.